Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para falar sobre os dogmas cristológicos. Peçamos ao Pai que nos abençoe para que nossas palavras possam servir de auxílio, do crescimento da fé minha quanto vossa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje sim, outra vez aqui na Torre da Basílica. Há alguns ruídos, eu outra vez peço-vos perdão, porque estamos aqui no centro da cidade, sempre há algum motoqueiro mais nervoso que passa por aqui. Vamos então entrar diretamente no que se chama dogmas cristológicos. Entendendo então o dogma, como foi falado, como uma doutrina de fé sã, uma doutrina de fé alicerçada na fé apostólica, vamos entrar no que foram os dogmas chamados cristológicos. Dentro da teologia, a cristologia é uma matéria central. Quem já fez faculdade sabe que na faculdade tem matérias centrais e outras que são tiradas desse tronco, que não são tão centrais, fazem parte ajudam à compreensão desse tronco. Mas uma matéria central é aquela onde decorre todo o conhecimento. Então, para nós cristãos, o nome já diz, cristãos, uma das coisas centrais da nossa fé, não poderia ser diferente, e não dá para ser cristão sem isso, é entender o Cristo, entender toda essa decorrência em volta disso. Então há uma matéria dentro da teologia chamada cristologia. Logos é o estudo a ciência de Cristo, de Jesus Cristo. Então há vários aspectos da vida de Cristo que se estuda dentro da teologia. E um deles, alicerçado também dentro da teologia dogmática, é os dogmas cristológicos. O primeiro dogma cristológico que vamos ver é assim: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência, sendo chamado em Isaías como Deus conosco, Emanuel. O dogma diz que Jesus Cristo possui a infinita natureza divina, com todas as suas infinitas perfeições, por haver sido engendrado eternamente por Deus. Dentro desse dogma cristológico, qual foi Bom, está mais ou menos, suponho, claro. Jesus é Deus por essência. Eu vou fazer aqui uma certa teologização, digamos, albertiniana. Sou o professor Alberto, não me identifiquei antes. Imaginemos que, por exemplo, a água, ela jorra de uma mesma fonte, ela é água sempre. Aquela água composta quimicamente por H2O, duas moléculas de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Essa água, sendo a mesma, ela pode manifestar-se em diferentes formas. Ela pode estar no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso, com as suas diferentes dimensões, mas é a mesma essência, é a mesma água, que recorrendo a sua estado químico primário voltará a ser água. Cristo, ele é da mesma essência que o Pai, engendrado da mesma essência desde sempre. O difícil da gente talvez entender essa terminologia dogmática é porque nós usamos palavras para expressar-nos que são do nosso conhecimento. É muito complicado expressar de outra maneira, não temos capacidade, não temos meios adequados. Entender que essa doutrina, de quando foi escrito, o credo niceno-constantinopolitano, ele tem uma raiz muito de cunho grego e de cunho hebraico. Para nós é um pouco complicado a nossa terminologia. É como quando falamos de Deus. Conseguimos abarcar Deus em toda a nossa inteligência? Não. Conseguimos falar dele e expressar totalmente o que ele é? Não. Conseguimos sim vivê-lo, e dentro de nós temos essa ciência, essa consciência de Deus dentro de nós mesmos e expressamos como conseguimos. Por exemplo, que Deus é amor. Na carta de João, capítulo 1, versículo 1, fala: Deus é amor.
E como a gente entende esse amor, é algo mais sublime que nós, numa experiência humana, podemos expressar. Então, para nós identificarmos Deus como essa expressão, Deus é amor. Mas as nossas expressões, como quero dizer, tentar fazer com que compreendamos, é que são falhas, né? Mas então, desde os primeiros séculos, por que ocorreu digamos, a formulação desse dogma como sendo Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus por essência? Porque nos primeiros séculos houve doutrinas que se remeteram contra essa expressão, afirmando, por exemplo, que Jesus era talvez um Deus de segunda categoria, que não era Deus, como ele se rebaixou. E isso é um grande mistério, não é? O mistério da encarnação, como é que Deus, ele se rebaixa e se encarna, o que é loucura para alguns e para o cristão é dogma de fé. É um mistério, de fato é difícil entender como Deus perfeito se encarna na nossa imperfeição para nos salvar, né? Então os cismas, ou melhor, as heresias em cima desse dogma se deu desde um primeiro momento. Por exemplo, o adopcionismo falava Jesus Cristo é Filho de Deus somente no sentido que ele é filho adotivo, né? Por isso se chama adopcionismo. Jesus não seria Deus de fato, seria um homem um pouco mais perfeito, mas não Deus. O arianismo também afirmava isso, afirmava que o verbo não é pessoa divina, mas é a primeira e mais perfeita entre as criaturas. Então, dentro dessas, Hiário também foi um bispo católico, né? Tudo isso parte, como eu falei, de uma heresia, tomar a parte de um todo e expressar naquela parte a doutrina contrária à doutrina da fé católica. Mas depois vieram os concílios, Calcedônia e todos esses concílios, e afirmaram com todas as regras: Jesus Cristo, ele é Deus, né? Quem se encarna é Deus, Deus que se encarna e se faz homem. Nós trabalhamos uma série de dogmas também, uma vez passada, sobre os dogmas marianos, e onde tem lá o dogma da Theotokos, onde Maria é afirmada pela Igreja Católica como mãe de Deus, porque quem se encarna de fato é Deus. É claro que, como eu falei, isso é um mistério, e a dimensão mistérica nós podemos alcançá-la dentro da nossa inteligência até certo limite. Santo Agostinho, século IV depois de Cristo, dizia: a minha inteligência chega até um determinado ponto. Depois, para que ela possa continuar avançando em sabedoria, entra a fé que vem complementar a minha inteligência, não é? Então essa minha fé, ela não é uma fé vazia de razão, ela tem que ter uma razão. O problema, às vezes, da nossa época atual, nós somos muito positivistas, e dentro de um positivismo nós cremos que só é válido aquilo que eu possa muitas vezes ver, tocar, sentir, né? E a fé católica não é isso. Fé não é sentimento, tá? Há pessoas que vão à missa ou ao grupo de oração e falam: hoje eu não senti nada. Deus seja louvado, porque não é essa a finalidade da missa. Se você sentir por alguma graça de Deus que deu esse dom, bem, mas não é isso a fé católica. A fé católica é a expressão, é o seguir de fato a Cristo, pessoa. Então, esse primeiro dogma, né? Jesus é Deus, é a pessoa divina encarnada, tem os mesmos atributos de Deus. Santo Agostinho, esse que eu acabei de falar, ele tem um livro chamado De Trinitate, um livrinho assim, pequeno, né? Onde ele vai expressando lá como que esse mistério se dá, como que a Trindade é um Deus e se separa em três deuses. Fica uma coisa até meio estranha para nós entendermos, né? E Santo Agostinho, no final do livro, ele não consegue talvez explicar muito bem, perdão, ou eu não consigo entender muito bem, né? Mas ele explica que são as manifestações de Deus que são as diferenças. Então, quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são as diferentes manifestações desse Deus em relação à criação ou em relação à redenção.
ou em relação ao amor divino para conosco, a nossa santificação. São diferentes manifestações de um mesmo Deus. Deus é um, se manifesta de maneira diferente. É tão, digamos assim, complicado a gente entender, né, e explicar tudo isso. Tanto é assim que há uma anedota na vida de Agostinho, onde diz que Agostinho, estando na praia, pesquisando o mistério da Santíssima Trindade, pensando, viu lá um garoto e intrigou-se, né? O garoto pegava a água do mar com uma conchinha e colocava num buraquinho na areia, corria ao mar e voltava com essa água. Agostinho, vendo aquela cena, intrigou-se e perguntou: menino, o que você está fazendo? O menino falou: estou pegando aquela água ali, ó, tá vendo o mar? E colocando nesse buraquinho aqui com essa conchinha, vou lá e volto. E Agostinho falou: mas você não está vendo que isso é impossível? E o menino exclamou: é mais fácil eu pôr a água do mar nesse buraquinho da areia do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que há uma dimensão mistérica, né, que nos escapa ao nosso falar. Como eu disse, nós temos argumentos humanos para falar, argumentos da nossa experiência, e esse argumento é impossível abarcar o que é Deus e as manifestações mistéricas de Deus. Mas nós, através da fé, que é o seguimento de Cristo, acolhemos essa palavra dada pela igreja, né, formamos o nosso entendimento e vamos juntos caminhando, né? Então, como eu falei no outro vídeo, o dogma é uma expressão da fé católica de uma maneira enraizada, profunda e única, e que se dá de diferentes maneiras explicativas. Então a explicação é diferente, mas o dogma não muda. Então, esse primeiro dogma, talvez a minha explicação não tenha sido e não será nunca, mas é isso. Jesus Cristo possui infinita natureza divina, com todas as suas infinitas perfeições, por haver sido engendrado eternamente do Pai. Jesus é em essência eterna junto com o Pai, engendrado essencialmente desde sempre com o Pai. Então esteve junto na criação? Esteve. Está junto hoje? Está. E um não pode estar sem o outro, digamos assim. O mistério do Deus unitrino é que os Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes sempre, não é? Principalmente dentro de nós. Nos próximos vídeos nós vamos ver também como se dá essa presença em Cristo, duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, como elas estão presentes dentro de Cristo, mas é uma só pessoa, ok? Isso também gerou muita contradição, muita controvérsia na igreja primitiva, e coube à igreja, através dos concílios, ir dando base para que nós possamos, como eu falei, talvez não entender do todo o que é essa dimensão mistérica, mas embasarmos a fé numa coisa que é crível, numa coisa que é sã, numa coisa que é pura, ok? Então, me despeço de vocês mais uma vez, que Maria nos abençoe a todos e que possamos estar juntos de novo no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!